Olá turma, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Leonardo da Mata, de Metodologia da Matemática. A gente vai estudar hoje Geometria para o Ensino Fundamental 1 para os anos iniciais. Então a gente vai ver conceitos de ponto, de reta, de espaço, de figura geométrica, de ângulo, todos aqueles conceitos básicos de geometria trabalhados no Ensino Fundamental 1, tá? Então vamos ao quadro comigo para a gente entender melhor o que é geometria, o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um ângulo. Vamos lá? Bom, aula de matemática hoje, ensino fundamental, anos iniciais. Então, a geometria é uma parte da matemática. E sabe também que a matemática é uma ciência, né? Então, toda ciência abrange inúmeros tipos de conhecimento. O conhecimento é muito extenso na matemática. Então, é necessário que a matemática seja dividida em vários tipos de área, como álgebra, cálculo, geometria. Então, a geometria é uma das partes da matemática, né? Então, qual é a concepção de geometria? Aqui, a geometria é a parte da matemática que estuda a medida da Terra. Mas só que isso daqui é o quê? Uma concepção que os gregos, né, usaram, né, para poder assim, classificar, né, explicar o que é a geometria. Na verdade, hoje a geometria é muito mais do que uma medida da Terra, né? Ela vem de quê? No caso aqui, ela vem de geo, que é terra, e metria vem medida, né? Conforme aqui a segunda concepção aqui, a geometria, ela estuda as figuras geométricas e as suas características, né? Como assim, professor, as suas características? Pode ser, por exemplo, altura, largura, profundidade, área, volume, etc. Então, a geometria, ela é usada o quê? Para estudar as figuras geométricas, as formas geométricas, tá? Não só no sentido teórico que a gente vê no colégio, na escola, como no sentido também da prática também, tá? É usada a questão da geometria, da construção de um prédio, construção de um estádio, construção de alguma coisa. O arquiteto lá, o engenheiro civil, ele usa muito o quê? Conceitos da geometria, tá? Então aqui, falando em conceito, quais são os conceitos da geometria que a gente vai ver para essa aula? Então, conceitos de geometria, a gente vai ver o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano, o que é um ângulo, né? A gente vai ver os diferentes tipos de ângulo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo agudo, etc. A gente vai ver as diferentes formas de figura geométrica, a gente vai ver o perímetro e questão do espaço. Para essa aula aqui, a gente vai ver o que? Sobre o ponto e a reta, tá, pessoal? Então, aqui, o que é ponto na matemática? Na verdade, vocês vão achar até meio engraçado, porque não existe uma definição específica para ponto, tá? Então aqui, como vocês estão vendo, não possui dimensão e nem forma. Quem não possui dimensão e nem forma? O ponto. Então o ponto não possui dimensão e nem forma, né? Tá? Como assim dimensão, professor? Se é alto, se é baixo, se é largo, tá? E forma, se é quadrado, se é redondo, se é em forma de retângulo, etc. Então, se o ponto não possui dimensão e nem forma, é óbvio que ele não vai encontrar o que? A gente não vai encontrar medidas específicas, né, no ponto, como a altura. A gente não consegue encontrar a altura do ponto, o comprimento dele, a largura, a profundidade, a área, o volume, etc. Tá? Então, por que a gente não consegue encontrar essas medidas aqui no ponto? Por quê? Porque o ponto não tem dimensão e nem forma. Tá? Então, aqui, uma coisa interessante aqui sobre o estudo dos pontos na matemática é que os pontos, ele pode formar as figuras geométricas, triângulo, círculo, trapézio, retângulo, etc. Então aqui, podemos formar as figuras geométricas nos pontos. Veja aqui, você vê aqui quatro pontos aqui. Então aqui tem como formar uma figura geométrica, né? Conforme vocês estão vendo aqui. Então vamos ligar os pontos. Esse ponto ligado a esse daqui, esse ponto ligado a esse daqui e esse ponto ligado a esse daqui. E esse daqui, pronto. Quer dizer, eu liguei os pontos, eu criei uma figura geométrica, um quadrado, que tem o quê? Que tem os quatro lados iguais. Agora vamos ver esse ponto aqui. Esse ponto aqui também tem como criar uma outra figura geométrica. Vamos ligar aqui? Eu liguei esse ponto a esse ponto aqui. E esse ponto a esse daqui. E esses dois aqui, pronto. Criei uma figura geométrica, que é um triângulo, né? Tem 3 lados aqui, tá? E aqui, os pontos aqui, eu falei que os pontos podem ser ligados formando uma figura geométrica. Esses pontos aqui podem ser ligados, eu liguei esse ponto a esse daqui. Eu liguei esse ponto aqui a esse daqui também. E esse daqui a esse daqui. Tá vendo? E esse daqui, tô ligando, tá vendo? São 4 pontos aqui, que eu fiz a ligação. Então formou o quê? Uma outra figura geométrica, que é o trapézio, tá, gente? Então os pontos podem formar figuras geométricas se você ligá-los, tá? E o ponto também é usado para a localização do espaço. Vamos supor, uma determinada escola
está situada numa cidade X. Ela está o quê? Na região da zona oeste dessa cidade X. Então eu vou localizar essa escola por um ponto aqui, tá vendo? Coloquei um ponto aqui, coloquei a letra maiúscula. Geralmente os pontos, quando a gente coloca um ponto na matemática, a gente coloca um pinguinho aqui e uma letra maiúscula para simbolizar esse ponto. Então aqui está a localização geográfica dessa determinada escola, nessa cidade X, que está aqui, está determinada por esse ponto, tá? E reta, professor, você falou que ia falar sobre reta, né? Pois é. Então o que são retas? São um conjunto de pontos. Tá? Na verdade tem muitos livros também que falam que não existe uma definição específica de reta. Então aqui, ó, reta são um conjunto de pontos. Tá vendo aqui? Você vê vários pontos aqui, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Eles estão aqui, estão ligados aqui na reta T. Então eu peguei a régua aqui, peguei a caneta e tracei, liguei os pontos aqui, formei uma reta. Então isso aqui, né, no caso do segmento de vários pontos, formou o que? A reta T. E esses pontos aqui, eles se encontram na mesma reta, A, B, C e D. Estão aqui, estão um do lado do outro, né? Estão seguidamente. Então esses pontos aqui são chamados aqui de pontos colineares. O que são pontos colineares? São pontos que estão aqui localizados na mesma reta, tá? E tipo de reta, professor? Quais são os tipos de reta? Ora, os tipos de reta são semi-reta. Qual é a concepção de semi-reta? A semi-reta é o seguinte: eu pego dois pontos e marco aqui na reta U. Então, semi-reta seria o quê? Seria a metade de reta. Qual é a semi-reta? A semi-reta aqui desse desenho é o quê? Entre o ponto A e o ponto B, onde origina a reta, e essa parte aqui da reta aqui, do ponto B. Então, a semi-reta seria uma parte de uma reta. Que reta é essa? Então, o ponto A e o ponto B é uma parte o quê? Da reta U. Essa é a semi-reta. Segmento de reta. O que é segmento de reta, professor? Segmento de reta é quando você traça uma reta, você corta ela uma parte aqui e deixa um segmento aqui, C e D. Então, C e D é o segmento dessa reta aqui todinha, a reta P. Então, seria uma parte da reta P que preenche aqui, ó, o total, já que foi cortado aqui. Então, C e D é o segmento de reta. Retas perpendiculares. Professor, o que é isso? Retas perpendiculares. São retas que se cruzam formando ângulos de 90 graus, um ângulo reto de 90 graus. Está vendo aqui? A reta R corta a reta S. Então, está vendo aqui? Tanto a reta R como a reta S são retas perpendiculares. Por quê? Porque elas se cruzaram formando ângulos de 90 graus, ângulo reto de 90 graus. E retas oblíquas, professor? Retas oblíquas são retas que também se cruzam, mas só que elas não formam um ângulo de 90 graus. Elas formam aqui um ângulo diferente de 90 graus. Então, aqui é um ângulo diferente de 90 graus, aqui é um ângulo diferente de 90 graus, aqui é um ângulo diferente e aqui é um ângulo diferente de 90 graus. Pode ser um ângulo menor do que 90 graus, menor do que 90 graus ou maior do que 90 graus. Tá vendo? Então, retas oblíquas formam aqui ângulos diferentes de 90 graus. Tá, gente? Tanto as retas oblíquas como as retas perpendiculares são chamadas de retas concorrentes. Por quê? Porque parte da mesma origem, tá? Uma perpendicular forma 90 graus e a outra oblíqua forma o quê? Um ângulo diferente de 90 graus. E para encerrar aqui sobre o tipo de reta, retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que não se cruzam, são retas que possuem aqui o mesmo tamanho e mantêm uma distância uma da outra. Então, P, Q, R e S são retas paralelas, porque elas não estão se cruzando e elas estão permanecendo uma distância uma da outra, né? E todas aqui têm o mesmo tamanho, isso que são retas paralelas.